Que o amor de Deus o Pai, na pessoa de seu amado Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, possa estar com cada um de vós. E o estudo e a reflexão na palavra de hoje é a rocha. A rocha é o fundamento, o alicerce da verdadeira igreja de Cristo, no qual o Senhor fundou e deixou. Quem é a igreja de Cristo e qual é a pedra de esquina e angular que está alicerçada essa igreja? Em Mateus 16:13, Cristo faz essa pergunta aos discípulos a respeito de quem ele era. Indo Cristo para Cesareia de Filipe, interroga os seus discípulos, dizendo a seguinte pergunta: que diz que eu sou? O que é que o povo acha de mim? Ah, Senhor, estão dizendo que tu és João Batista, que foi decapitado, mas ressuscitou. Ah, Senhor, outros estão dizendo que tu és Jeremias, um dos profetas do passado que ressuscitou. Outros estão dizendo que tu és Elias, que foi arrebatado ao céu e voltou. E vós, que diz que eu sou, meus discípulos? Pedro disse, 16:18 de Mateus. Aliás, 16 diante. Tu és o Filho do Deus vivo, o Cristo. O Filho do Deus vivo. Qual foi a resposta de Cristo? Cristo é Simão Bar-Jonas, porque isso não veio da carne nem do sangue, mas veio diretamente do meu Pai que está nos céus. Pois eu te digo que tu és Pedro, que sobre essa pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem seria essa pedra? Pedro ou Cristo? Atos 4:10. Seja conhecida a vós, todos, povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, a quem Deus o ressuscitou dos mortos, em nome dele, que este que está sã diante de vós, o paralítico, que eles curaram em nome de Cristo. Ele é a pedra. Ele quem? Cristo. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, edificadores. Pedra de esquina. Então, essa pedra é Cristo. E sobre essa pedra, Paulo ainda diz em 1 Coríntios 3:11 em diante, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Se alguém sobre este fundamento forma um edifício de ouro, de prata e pedras preciosas, madeira fenopalha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual será a obra de cada um. Então, mais uma vez, Paulo dá ênfase que o alicerce dessa verdade é Cristo, ele é a pedra de esquina, e sobre essa pedra muitos estão levantando um alicerce, um edifício. As pessoas, naquilo que testemunha, do que estão testemunhando da palavra. Vai chegar um dia, nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo e a obra de cada um vai ser provada, o testemunho com fogo. Se teu testemunho for verdadeiro, a tua obra, então tu vai receber o galardão. Mas mais uma vez, essa pedra é Cristo. Interessante que Paulo diz isso, mas Cristo sendo quem? Filho de Deus. Esse foi o primeiro sermão que Paulo fez em Atos 9:20. Logo nas sinagogas pregava Jesus, que este era o Filho de Deus. Todos que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este que em Jerusalém perseguia os que invocavam esse nome? Para isso veio aqui, para os levar presos aos príncipes principais dos sacerdotes?
Saulo, porém, se esforçava muito mais, confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Então, o primeiro sermão que Paulo disse, testificou, testemunhou que Cristo era o Filho de Deus. Antes ele negava. E Paulo torna a dizer isso em Efésios 2, que a igreja está formatada nesse alicerce. Efésios 2, 20 a 22. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então, sobre esse fundamento, que é Cristo, Filho de Deus, Paulo diz aqui que a igreja de Cristo está edificada nessa pedra de esquina, Cada um fazemos parte do corpo de Cristo, mas com o propósito de ser a morada de Deus, Na morada de Deus no Espírito. Mas quem é esse Deus? 1 Coríntios 8,6, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem tudo procede, para quem nós vivemos e existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós, por meio dele. Note. E essa verdade era a pregação de Paulo. Paulo foi chamado em Damasco com esse propósito, dar esse testemunho, pregar a Cristo. E qual era a mensagem do Evangelho? O poder e a sabedoria de Deus que Paulo pregava. 1 Coríntios 1, 17 a 24. Porque Cristo enviou não-me para batizar, mas para evangelizar. Não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Paulo está falando aqui da palavra da cruz, do Evangelho. O Evangelho era o poder de Deus. Mas que tipo de Evangelho Paulo pregava? Paulo levava que Evangelho? Paulo anunciava quem? Esse poder. Continuando. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está a escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Que Paulo está falando aqui desse poder e dessa sabedoria que Paulo estava anunciando. Porque existe uma sabedoria contrária, que é terrena, que é desse mundo, sabedoria humana. Mas Paulo pegava outra sabedoria e um poder. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conhecia a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem um sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus. Então Paulo anunciava isso, Cristo, o poder de Deus, sabedoria de Deus. 1:30 de Coríntios. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito o poder de Deus, sabedoria, justiça e santificação. 1 Coríntios 2, 6 a 8. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes desse mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério. Essa sabedoria estava oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes desse mundo conheceu, porque se conhecessem nunca crucificariam o Senhor da glória. A sabedoria de Deus. Agora, essa sabedoria que estava oculta em Deus, em mistério, realmente ela saiu de Deus mesmo,
ela se originou no Pai, ou seja, ela nasceu do Pai. Essa sabedoria que Paulo pregava, esse poder que Paulo anunciava, se originou-se da onde? Qual é as suas saídas, né? Desde quando é a saída dessa sabedoria? Ela realmente nasceu de Deus. Provérbios 8, 22 a 30. A sabedoria conta a sua história. O Senhor me possuiu no princípio os seus caminhos, antes das suas obras mais antigas. Quer dizer que o Senhor tinha essa sabedoria em si. Desde a eternidade eu fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos eu fui gerada, ou nasci, ou concebida, dependendo da versão da Bíblia. Antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros eu fui gerada. Né? Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. Quem não tinha feito ainda o princípio do pó do mundo, o eterno. Antes de tudo isso, essa sabedoria nasceu. Aí o profeta aqui, sábio, fala a respeito do princípio da criação. Já estava essa sabedoria junto ao Eterno, colaborando em toda a criação. Verso 27 de Provérbios 8. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando compassava ao redor da face do abismo. Quando firmava as nuvens de cima. Quando fortificava as fontes do abismo. Quando punha o mar ao seu termo, para que as águas não transpassassem o seu mando. Quando compunha os fundamentos da terra. Então estava com ele, era o seu aluno. Era cada dia suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Verso 34 de Provérbios 8. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando às minhas portas, cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me acha achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Quem acha sabedoria alcançará a vida e achará o favor do Senhor. Nós sabemos quem disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida? Cristo, né? Então, essa mesma sabedoria de provérbio é a mesma sabedoria que Paulo anunciava em 1 Coríntios 1, 17 a 24, 1, 30 e 1 Coríntios 2, 6 a 8. Mas aqui, o sábio dá testemunho aqui em Provérbios 3, 18, a respeito da sabedoria. Mas a vereda do justo, aqui, 3,18 de Provérbio. O Senhor, a árvore da vida para os que a árvore da vida para os que a seguram, bem-aventurados são todos os que a retêm. O Senhor com sabedoria fundou a terra, preparou os céus com inteligência. Ou seja, o Senhor com sabedoria fundou a terra, preparou os céus com inteligência. Como Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, então o Senhor, com o seu Filho, fundou a terra, preparou os céus com inteligência. Ainda Jeremias, o profeta, exalta o Criador e mostra, Jeremias 10 a 12, que o Criador, o Todo-Poderoso, criou o mundo, o universo, por meio de sua sabedoria e por meio do seu poder. Jeremias 10 a 12. Mas o Senhor Deus é a verdade, Ele mesmo é o Deus vivo, o Rei eterno. Do seu furor treme a terra. As nações não podem suportar a sua indignação. Assim lhe direis: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e debaixo dos céus. Ele fez a terra pelo seu poder. Ele estabeleceu o mundo por sua sabedoria. Com inteligência estendeu os céus. Mais uma vez, né? Comparar com o provérbio. Lá em Provérbios 8, mostra a sabedoria nascendo, dando-se início ao processo da criação, e a sabedoria agora junto com Deus, colaborando em toda a criação. Ou seja, a sabedoria foi o meio pelo qual o Pai, o Altíssimo, operou em todo o universo. E aqui em Jeremias 10 a 12 confirma isso. Mas essa mesma sabedoria que criou o universo, né? Tudo originou toda a vida. Essa mesma sabedoria era quem, guiando o povo hebreu quando foi tirado do Egito para entrar na terra prometida. Quem era esse ser, essa sabedoria
que ia guiando o povo hebreu no deserto. Essa mesma sabedoria que criou o mundo, junto com o Altíssimo, né? Que, segundo o testemunho de Paulo, é o próprio Cristo. Quem era o próprio Cristo? Né? Quem era essa sabedoria que guiava o povo da saída do Egito até a terra prometida, por 40 anos ali, numa nuvem de fogo de noite e numa coluna de nuvem de dia? Quem também é essa sabedoria? Essa sabedoria é quem? Além do Filho de Deus. Essa sabedoria é quem? Além do Filho de Deus. Paulo dá testemunho que o Filho de Deus, que é a sabedoria, era quem guiando o povo hebreu. 1 Coríntios 10, 1. Ora, irmãos, não quero que ignorais que os nossos pais estiveram debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar, todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Moisés era um tipo de Cristo, né? Apontava para o verdadeiro libertador. Todos comeram de um mesmo alimento, de um manjar espiritual. Quem era esse alimento, esse manjar espiritual que aquele povo hebreu comia? E beberam de uma mesma bebida espiritual. Quem era aquela bebida espiritual que o povo bebia? Porque bebiam de uma pedra espiritual. Quem é essa pedra que o povo seguia? Que o seguia, e a pedra era Cristo. Note, Cristo, a sabedoria de Deus, poder de Deus. Ele era a pedra espiritual que guiava aquele povo. Ele era a bebida espiritual que guiava aquele povo. Ele era a comida espiritual que alimentava aquele povo. De fato, Cristo, a sabedoria de Deus, ele era o que? Guiando aquele povo. Espiritual deriva de espírito, né? Logo, Cristo era a rocha espiritual, era Cristo. A comida espiritual era Cristo. E a água espiritual era Cristo. Tudo ali era Cristo, né? O Espírito que ia no meio daquele povo. Né? Eu estou aqui em Êxodo 17, 1 em diante. O povo contende com Moisés. Depois de toda a congregação dos filhos de Israel partir do deserto de Zim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam em Refidim. E não havia ali água para beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Moisés lhe disse: por que contendes comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo pois ali o povo sede de água, murmurou contra Moisés. Disse: por que fizeste subir do Egito para matar de sedes a nós, nossos filhos, nossos gado? Clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui um pouco vou me apedrejar. Então o Senhor disse a Moisés: passa adiante do povo, toma contigo alguns dos anciãos, toma em tua mão a vara com que feriste o rio e vai. Eis que eu, né, estarei ali diante de ti sobre a rocha. Quem é essa rocha? Né? Em Horebe. Tu ferirás a rocha. Quando Moisés feriu a rocha, estava simbolizando quem? Quem é a rocha que foi ferida pelos nossos pecados? Cristo, né? E dela sairão águas, e o povo beberá. Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. Chamou o nome daquele lugar de Massá Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Então, confirmando aquilo que Paulo diz em 1 Coríntios 10, 1, Cristo é a rocha, né? À toa que quando Moisés bateu na rocha, o próprio Jesus estava ali presente, em cima da rocha, né? Era o anjo do concerto que guiava o povo. Êxodo 23, 20. Eis que eu envio o anjo diante de ti, para que guarde neste caminho e te leve ao lugar que eu tenho aparelhado. Guarda diante dele, ouve a sua voz, não provoques a sua ira, porque não perdoará a vossa rebeldia, porque o meu nome está nele. Quem? Em Cristo, né? Que era o guia guiando o povo.
Mas se diligentemente ouvires a voz, fizeres tudo o que eu disser, então sereis inimigo dos teus inimigos, adversário dos teus adversários. Porque o meu anjo irá diante de ti. Levarás aos amorreus, os heteus, os ferezeus, os cananeus, os heveus, os jebuseus, e os destruirei. Esse mesmo ser que ia com Moisés apareceu a quem antes da destruição das muralhas de Jericó. Josué 5:13. Sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou seus olhos e olhou. Eis que em pé, diante dele, um homem que tinha na mão uma espada nua. Chegou-se a Josué e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Disse-lhe: Não, mas venho agora como o príncipe dos exércitos do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e adorou-o e disse-lhe: Que diz meu senhor a meu servo? Então disse o príncipe dos exércitos do Senhor a Josué: Descansa tuas sandálias dos teus pés, porque o lugar que estás é terra santa. E assim o príncipe dos exércitos do Senhor apareceu a Josué, o arrocha espiritual, né, que estava com Moisés até aquele presente momento. Era o mesmo, essa mesma rocha é o mesmo príncipe dos exércitos do Senhor que apareceu a Josué. Mas essa mesma rocha que estava com Moisés, que estava com Josué no meio do povo, né, era a comida espiritual, era a bebida espiritual, era o manjar, ela era a rocha espiritual. Veja, e essa mesma água viva, esse mesmo dom que foi manifesto a quem? No poço a Samaria, em Samaria, o mesmo personagem que ia guiando o povo a ler, essa mesma rocha espiritual, esse mesmo manjar espiritual, essa mesma água espiritual que ia ali guiando o povo por 40 anos, vindo à plenitude dos tempos, ele encarnou para cumprir a sua missão nesse mundo. O que é que essa rocha faz diante da mulher samaritana? O que é que ela oferece a ela? Essa mesma água que bebeu o povo hebreu estava sendo oferecido à mulher samaritana pelo próprio Cristo. E Cristo diz, João 4:13, e Jesus respondeu-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Interessante, essa mesma água que o povo hebreu bebeu no passado estava sendo oferecida ali por Cristo à mulher samaritana. Aí a mulher disse: Mas Senhor, nossos pais, vós não tem uma caneca, né, nem o poço é fundo. Não, de onde vós tirarias essa água para eu beber? Aí, tu és maior do que nosso pai Jacó, que nos deu esse poço. Aí Cristo disse: Mulher, que beber dessa água vai ter sede de novo. Mas quem beber da água que eu tenho para dar, né, nunca mais terá sede. Rios de água viva fluirão do seu ventre. Mas com que promessa essa água viria? E Cristo compara essa água a quê? Em João 7:37. Ele diz que seria essa água. E 39. No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, e disse-lhe: Se alguém tem sede, vem a mim e beba. Sede de quê? E bebeu o quê? Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rio de água viva correrão do seu ventre. E o que seria rio de água viva? Que correria do ventre daquele que crê? Que esse mesmo rio de água viva foi dado no passado ao povo hebreu, né? Jornadeando por 40 anos no deserto. Ele disse-lhe:
isso a respeito do Espírito que haveria de receber. E com que condição esse Espírito veria? Os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Então note, né? O Espírito Santo viria, o rio de água viva, mas só seria dado quando Cristo fosse glorificado. E quem é a fonte desse manancial? A fonte de tudo isso? E qual era o pecado do povo hebreu no passado? O que é que o povo hebreu estava fazendo? Jeremias 17, 13. O Senhor é a esperança de Israel. Todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Os que apartam de ti serão escritos sobre a terra, porque abandonaram o Senhor, fontes de água vivas. Então o povo estava cometendo esse pecado terrível. Jeremias 2, 12. Espantai-vos distos, ó céus, horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram manancial de águas vivas, cavaram cisternas rotas que não retêm água. Isaías 12, o profeta diz que o Pai é a fonte. E dirás, naquele dia, graças te dou, Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolaste. O próprio Deus o consolou Isaías. Eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força, é o meu canto, e se tornou a minha salvação. E vós com alegria tirarás águas da fonte da salvação. Então o Pai é a fonte, de tudo isso. Ou seja, Ele é a fonte. Está disposto a derramar essa tamanha salvação no coração daquele que crê. Isaías 44, 1. Agora, pois, ouve Jacó, servo meu, ó Israel, que escolhi. Assim diz o Senhor, que te criou, que te formou desde o ventre, que te ajuda. Não temas, Jacó, servo meu, a quem escolhi, porque derramarei sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Aquilo que o Senhor fala em João 7, que o Espírito é derramado, é doado das fontes dessa salvação. Uma promessa do profeta Joel, isso haverá de se cumprir nos últimos dias, como se cumpriu em Pentecoste. 2:28, há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas terão sonhos e visões, e os vossos jovens terão sonhos, e também sobre os seus servos e sobre as suas servas. Naquele dia derramarei o meu Espírito. Vossas filhas profetizarão. Mostrarei prodígios no céu, na terra, sangue, força e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Uma promessa da infusão desse Espírito derramado no coração daquele que crê. Em Ezequiel 36, o Senhor promete depositar no coração o seu Espírito quando purificar o seu povo das imundícies do pecado. Ezequiel 36, 25 a 27. Então espalharei água pura sobre vós, ficarás purificados de todas as vossas iniquidades, de todos os vossos ídolos vos purificarei. Vos darei um coração novo, porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito. Farei que andais os meus estatutos e guardareis os meus juízos e observarais. Ainda ele diz isso em Ezequiel 37, 13 e 14. Ele diz:
Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito. Vivereis e vos porei na vossa terra. Sabereis que eu sou o Senhor, sabereis que eu, Senhor, disse isso, diz o Senhor. Então, a promessa de o Senhor colocar dentro do coração, derramar o seu espírito. Esse espírito que seria derramado, depositado dentro do indivíduo, proporcionaria a presença de quantos seres no coração daquele que haveria de receber? Romanos 8. Esse espírito que é derramado, que é depositado, proporciona a presença de quantas pessoas? De 3 ou de 2? De quantos seres pessoais? Romanos 8, 9. Romanos 8, 9 a 14. Paulo diz: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus, esse Espírito é o Espírito de quem? Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Esse Espírito que é de Deus, que habita em vós, também é o Espírito de quem? E também era a manifestação de quem no coração? Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O mesmo Espírito que é o Espírito de Deus, do Pai, também é o Espírito de Cristo. Esse Espírito, uma vez no coração, estaria no coração a presença de quem? De que pessoa? E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que de vós, e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habitar em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vos vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. Então, esse Espírito havia de proporcionar a presença de Cristo e de seu Pai. João 14, o que Cristo diz? 18, não vos deixarei órfão, voltarei para vós. 14, 19, ainda um pouco o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Esse Espírito ia proporcionar que comunhão? A comunhão do Pai e do Filho com quem? João 17, 20. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra onde crê em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhe dei a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e tenha amados a eles como tem amados a mim. Então, essa presença desse Espírito proporciona a comunhão com duas pessoas, o crente, o Pai e o Filho. Mas por que não com três? Porque o crente não deve ter comunhão com três, apenas com duas. Claro, é evidente que a presença desse Espírito é a presença a própria manifestação invisível de Cristo e do Pai. 14, 23. 14, 21. Aquele que tem os mandamentos e os guarda, este que me ama, aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. 14, 23. Jesus disse: se alguém me ama, guardará minha palavra. Meu Pai o amará. Viremos para ele e faremos nele morada. Uma vez com a presença do Espírito de Deus, levaria a obediência a quê? Quem é que nos leva à obediência? 15, 10 de João. Se guardares meus mandamentos, permanecerei no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Ou seja, a presença desse Espírito proporcionaria a presença de Cristo e do Pai, e automaticamente aquele que tem Cristo e o Pai no coração
tem prazer de se submeter à sua vontade. E qual é a vontade de Deus? Que guardamos os seus mandamentos. 1 João 2 e 3. Nisto sabemos que conhecemos se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos, nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra e o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Então, para estarmos com ele, temos que obedecer a ele. E uma prova da sua obediência, que temos ele no coração, é que teremos prazer de fazer aquilo que é agradável aos seus olhos. E assim damos testemunho para o mundo que temos a presença tanto do Pai e do Filho. Teremos prazer de andar e obedecer os seus reclamos, não andando mais na carne, mas sendo guiado pelo Espírito. Gálatas 5, 16 a 24. Digo, porém, andai em espírito, não cumpris a concupiscência da carne, porque a carne é a cobiça porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne. E estes se impõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não está debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, grotonaria, coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro. Como já vos antes vos disse, os quais tais praticam não herdarão o reino de Deus. Mas os frutos do Espírito é o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, é isso que Paulo nos aconselha. Com que certeza temos, ou seja, qual é a certeza que temos que pertencemos a Deus, que pertencemos a Cristo? Galatas 4, 6, porque vós sois filhos de Deus, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Galatas 3, 27, todos vós que fosse batizados em Cristo, já vos revestive de Cristo. Galatas 2, 20, já estou crucificado, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. 2 Coríntios 5, 17, se uma pessoa se encontra em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Colossenses 1, 26. A presença desse Espírito é a presença de Cristo mesmo, do próprio Cristo. Colossenses 1, 26. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, que agora foi manifesto aos seus santos, os quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança de glória. Então note, Cristo em nós, esperança de glória. Essa presença de Cristo em nós nos proporcionaria que consolo? Colossenses 2, 1 e 2. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, pelos que estão em Laodiceia, por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados, estejam unidos. Consolados com o quê? Estejam unidos em amor e enriquecidos na plenitude da inteligência, para o conhecimento de quantas pessoas? Para o conhecimento do mistério de Deus e de Cristo. Esse Espírito que está no crente proporcionaria a presença de quem? Colossenses, 2 Tessalonicenses 2,16. 2 Tessalonicenses 2,16. Esse mesmo Espírito, Paulo dá testemunho que proporcionaria a presença de quem?
2 Tessalonicenses 2,16. E o próprio Jesus, nosso Senhor, Cristo, e o nosso Deus, Pai, que nos amou em graça e nos deu uma eterna consolação e uma boa esperança. Né? É que Paulo diz em 2 Coríntios 1,3, o Pai realmente nos consola mesmo, Ele tem esse poder de nos consolar. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Mas haveria algum ser pessoal além de Cristo e além do Pai que poderia consolar o crente? O que Cristo diz a respeito da intimidade entre ele e seu Pai? Mateus 11, 25 a 27. Graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios, aos instruídos, revelaste aos pequeninos e humildes. Sim, ó Pai, porque foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, a quem o Filho quiser revelar. Ninguém. Paulo pregava um só Deus, o Pai e um só Senhor. 1 Coríntios 8,6. Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem tudo procede, para quem nós vivemos e existimos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por meio dele. Esse mesmo Senhor Paulo anunciava, 2 Coríntios 4,5, pois nós não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo Senhor, e nós mesmos somos os vossos servos por causa de Jesus. Esse Senhor que Paulo pregava e anunciava, que é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, em 1 Coríntios 1,17 a 24 e 1,30, né? Era o que em Paulo? Como era que esse Senhor se manifesta em Paulo? Quem é o Senhor? Se Paulo só pregava um só Senhor, que é Cristo. Quem é o Senhor em Paulo? 2 Coríntios 3,17. O Senhor é o Espírito, onde quer que o Espírito esteja, ali a liberdade. Mas todos nós que com a face descoberta contemplamos como por meio de um material espelhado a glória do Senhor, conforme a sua imagem estamos sendo transformados, com a glória crescente na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito. Paulo orava aos Efésios que os Efésios fossem cheios de quê? Unidos em quê? Né? Que os Efésios tivessem que poder? Fosse revestido de quê? Efésios 3, 14 a 18. Por esse motivo, dobro meu joelho diante do Pai, do qual se deriva toda a paternidade nos céus e na terra, ou família. Oro para que, juntamente com as suas gloriosas riquezas, Ele vos fortaleça. Com quê? No âmago do vosso ser. O que seria essa força no âmago do ser do crente? Seria a presença de quem? Com todo o poder. O que seria esse poder no crente, dentro dele? Por meio do Espírito Santo. Esse Espírito Santo, esse poder, ia proporcionar a presença de quem dentro do crente? De que pessoa? Verso 17, Efésios 3,17. E que Cristo habite por meio da fé em vosso coração, a fim de que sejais arraigados e fundamentados em amor, e vos seja possível, em união com todos os santos, compreender a largura, o comprimento e a altura e a profundidade dessa fraternidade, e assim entender o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que sejais preenchidos de toda a plenitude de Deus. Essa mesma plenitude que esteve com o Filho encarnado por 3 anos e meio, Paulo orava para que os irmãos, os Efésios, também pudessem ser revestidos desse poder, dessa plenitude. É aquele que é poderoso para realizar infinitivamente, mais do que tudo o que podemos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que em nós opera. Esse poder que em nós opera é quem? No coração. 1 Coríntios 1, 24. Todavia, para nós que fomos convocados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos o poder de Deus e sabedoria de Deus. Ou seja, todavia para nós
1 Coríntios 1:23, nós, entretanto, proclamamos Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Todavia, para os que foram convocados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus, sabedoria de Deus. Então, Cristo é este poder, né, operando no coração daquele que crê. E é por meio desse Espírito que a própria manifestação de Cristo é que o crente tem acesso a Deus. Efésios 2, 17 e 18. E vindo ele, proclamou a paz, que é em Cristo, para vós que estáis longe, da mesma forma para os que estáis perto. Pois por meio dele, tanto nós como vós temos pleno acesso ao Pai, por um só Espírito. É por meio desse Espírito que nós temos acesso ao Pai. Mas esse Espírito é uma terceira pessoa? Não. O que a gente diz lá em João 10:30? Eu e o Pai somos um. Esse Espírito no crente proporcionaria a comunhão com quantas pessoas? O crente, com 2 ou com 3? O que é que diz lá em João 17, né? 20 a 24, a comunhão com o Pai e com o Filho. Por isso, 1 João 1:2 diz, a vida se manifestou, nós a vimos, e dela testemunhamos e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi revelada. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos e programamos, para que também tenhas comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Que o amor de Deus o Pai, na pessoa de seu amado Filho, possa estar com cada um de vós. A verdade para esse tempo é esta. Deus abençoe cada um de vós.